Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trouxe uma peça super especial para ensinar para vocês, que é essa bolsa inspirada no Brasil Core, na temática Brasil Core, que tá super em alta. Ainda mais porque esse ano a gente tem a Copa, né? O Brasil tá na Copa. Então eu queria trazer aqui uma peça para vocês que fosse inspirada aí no Brasil. E eu tô vendo muitas pessoas fazendo, né, peças inspiradas no Brasil para você utilizar aí para torcer pro Brasil. Só que eu sou uma pessoa muito defensora da moda temporal, da moda que fique no seu guarda-roupa aí durante um bom tempo, porque é isso que o handmade ele propõe, né? Uma peça muito mais durável que você consiga utilizar em diferentes ocasiões. E foi por isso que eu pensei em fazer essa bolsa, né? Mas vocês também conseguem fazer ela em diferentes cores, tá? Vocês podem fazer combinações, fazer aí um azul, marrom, amarelo, por exemplo. Então vocês conseguem aí fazer uma combinação de cores maravilhosa e ter outras bolsas nesse estilo também. Então é isso, espero muito que vocês gostem. De materiais, a gente vai estar utilizando aqui para essa peça a Barroco número 6, tá? Eu vou estar usando, além dessas três cores, a Barroco Natural número 6. Só que como a Barroco Natural número 6 vocês não precisam do código nem da cor, então eu só trouxe aqui elas três para mostrar para vocês as cores. Então vai ser no azul, no amarelo e o verde. E aí o azul, a cor dele é a cor aqua, o amarelo ele é a cor canário e o verde é a cor trevo. Vamos também estar utilizando uma agulha de 4 milímetros. Eu estou usando essa daqui, da Círculo Soft. Vamos precisar de uma tesoura, de uma cola para poder fazer os acabamentos e vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para poder fazer a parte da costura. Caso você queira também, você pode utilizar marcadores, tá? Eu vou deixar todos esses materiais descrito na legenda, caso eu não tenha falado algum que eu tenha usado aqui durante o tutorial, inclusive a quantidade também. A gente vai começar a trabalhar pela cor amarela, tá? E aí, o ponto que a gente vai utilizar para essa peça vai ser o ponto baixo. Então, vai ser uma peça simples de ser feita, porque é um ponto simples, só que ela é um pouco trabalhosa porque ela é uma peça grande. Caso você seja iniciante, você não saiba como fazer um anel mágico, eu tenho um vídeo aqui explicando como é que são os pontos básicos do crochê, você assiste, eu vou deixar o card aqui linkado, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo uma quantidade de 120 correntinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 120 correntinhas, agora a gente vai trabalhar pontos baixos, só que a gente não vai trabalhar os pontos baixos aqui de uma forma que a gente normalmente trabalha, né? Que no caso é fazendo os pontos aqui em uma dessas perninhas da correntinha. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma correntinha para a gente ser equivalente já ao nosso primeiro ponto baixo, e aí ao invés de trabalhar com ela de frente assim, a gente vai girar a correntinha, para a gente trabalhar nessa perninha aqui da parte de trás da correntinha. Então, a gente vai vir aqui, ó. Tem a primeira perninha, que é da correntinha que a gente acabou de fazer. Tem essa segunda aqui, que é da correntinha de base. E tem essa terceira aqui. O que que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai pular 1, 2. A gente vai vir aqui na terceira, botar a agulha assim, passando por essa perninha e puxar aqui a linha para poder fazer o ponto baixo. E aqui a gente já tem 2 pontos aqui. Caso você queira, você pode inserir aqui nessa correntinha que a gente inseriu antes de começar a trabalhar, um marcador para você não se perder, tá bom? Então, aqui a gente já tem 2 pontos. E aí, vamos trabalhando nessa perninha aqui, fazendo os pontos baixos até terminar lá no final. Então, você vai chegando aqui fazendo os pontos baixos em toda essa perninha aqui de trás, até chegar na última perninha que tiver da carreira, né, das correntinhas. Então, aqui, ó, é a última perninha que tem. Então, você vai ter que fazer até aqui. Finalizei aqui a primeira carreira do jeitinho que eu falei para vocês, trabalhando na perninha da parte de trás. E olha como é que ela fica aqui na parte da base. Ela fica exatamente como se tivesse na parte de cima dos pontos. Então, a gente tem aqui uma forma mais bonita para a gente conseguir fazer o acabamento, porque como a gente vai costurar vocês vão entender que a gente vai costurar uma ponta a outra, vocês vão ver que essa lateral aqui vai ser extremamente necessária para a gente conseguir fazer essa costura. Então, depois de ter feito isso, agora a gente somente vai subir carreiras aqui no amarelo para a gente conseguir uma quantidade de uma listra de amarelo. A gente vai fazer o seguinte: eu gosto de fazer dessa forma, né? Que é virar o trabalho, vir aqui no ponto,
inserir a agulha e puxar a linha para dentro desse primeiro ponto e depois puxar a linha de novo para finalizar aqui fazendo um ponto baixo. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, né? Mas caso você queira trabalhar da forma convencional, você pode fazer uma correntinha aqui e ir para o segundo ponto e fazer um ponto baixo nele. Fica ao seu critério, tá bom? Então a gente vem aqui, já a gente fez o primeiro ponto, a gente vai para o próximo, puxa a linha para dentro do ponto e faz o ponto baixo. E vai trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto de base, para a gente completar aqui 120 pontos baixos nessa segunda carreira. E aí, gente, a gente vai repetir esse processo de subir pontos baixos em cima de carreira até completar uma quantidade de 6 carreiras de pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai fazer isso para a gente ter a primeira listra do amarelo, e aí depois a gente vai trocar de cor para a gente ir pro off-white, para a gente usar e fazer aqui mais uma listra com o off-white. A gente tá fazendo aqui a segunda, então a gente vai precisar fazer só mais 4 depois que terminar essa daqui. Feito aqui já todas as carreiras necessárias que eu falei pra vocês, no caso, as 6 carreiras de pontos baixos em cima de pontos baixos. Então, eu fiz aqui, né, 2, 4, 6. Eu tô aqui no meu último ponto, porque agora a gente vai trocar de cor. Então, a gente vem aqui nesse último ponto, tá vendo que ele tá com as duas laçadas aqui, que eu iniciei o ponto baixo. Então, vai ser basicamente assim, eu vou repetir novamente. Você tá aqui pra fazer o último ponto, você vem com a agulha e puxa a linha pra cá pra dentro e vai ficar com as duas laçadas. Agora, a gente vai trocar a linha. Então, você vai vir aqui e vai pegar a linha que você vai, a nova cor, no caso, a gente vai trabalhar com a Barroco Natural. A gente vai vir aqui e vai puxar essa laçada para dentro das duas laçadas que estavam na agulha. E aqui, agora, a gente vai ficar com duas pontas. A gente vai ficar com uma ponta aqui do amarelo, né, que é a que a gente já cortou a linha, e a ponta do novelo que a gente acabou de inserir, do Barroco Natural. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai virar aqui o trabalho, tendo virado o trabalho, segurando aqui as duas linhas, né, no caso as linhas que a gente vai fazer o arremate agora, a gente vai vir aqui com a agulha e vai inserir no mesmo ponto a agulha aqui dentro. E vai passar essas pontas aqui das linhas por cima da agulha. Feito isso, a gente vai vir aqui e puxar a linha para dentro do ponto, para a gente já prender aqui essas linhas e a gente conseguir fazer o arremate, né? Começar a botar essas pontinhas aqui dentro dos pontos para já fazer os arremates. E aí, tendo essas duas laçadas, você vai puxar a linha para dentro dessas duas laçadas. E aí, como é que vai ser para o próximo ponto? Você vai vir aqui com a agulha, vai inserir a agulha dentro do ponto e vai deixar as pontas das linhas sob, né, passando por cima da agulha. Feito isso, você vai vir puxando a linha para dentro do ponto e finalizando o ponto baixo. E aí você vai fazer durante aí uma quantidade de pontos que você acha necessário. No meu caso, eu acho que eu vou fazer aqui já tá bom nessa quantidade. Vou passar elas para cá para trás, para não precisar inserir elas dentro do ponto e vou continuar fazendo os pontos baixos em cada ponto de base até finalizar aqui essa carreira. E aí, gente, com o Barroco Natural, com a cor Barroco Natural, a gente vai fazer a mesma quantidade de carreiras que a gente fez para o amarelo. Então, se a gente fez aqui 6 carreiras de pontos baixos no amarelo, a gente vai fazer 6 carreiras de pontos baixos no Barroco Natural. Então, você vai fazendo aí a primeira, essa aqui que a gente tá fazendo é a primeira, e depois dela só vão faltar mais 5. Fiz aqui já a quantidade de 6 carreiras de pontos baixos com a cor Barroco Natural, e aí agora eu tô no meu último ponto aqui para poder trocar de cor. E a gente vai trocar de cor voltando para o amarelo. Então, a gente vai vir aqui com a linha, puxar ela para dentro da laçada, virar o trabalho e aí a gente vai prender aqui nesse primeiro ponto, colocando a agulha, puxando a linha e depois puxando a linha novamente para finalizar o ponto baixo e a gente já prender aqui essa mudança de cor. E, gente, basicamente, a gente vai fazer isso para a gente poder crescer a bolsa aqui, né? Que isso aqui é o corpo da bolsa, né? Eu falo a base e corpo, né, da bolsa. Então, a gente vai fazer essa intercalação. A gente vai fazer 6 carreiras aqui na próxima de
pontos baixos com a cor amarela, depois a gente vai trocar e ir para a Barroco Natural para fazer mais 6. Você vai precisar fazer uma quantidade aí de 12 listras com as carreiras de pontos baixos. Então, você vai fazer 6 na amarela e 6 no off-white. Ao total, em carreiras de pontos baixos, dá 72 carreiras, tá? Porque você precisa fazer entre 6 carreiras uma intercalação aí de cores. Então, 6 carreiras de amarelo, 6 carreiras de off-white, depois amarelo de novo, off-white, até você completar as 12 listras. Feito isso, a gente não precisa mais fazer nada para o corpo da bolsa, porque a gente já trabalhou aqui tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Porque inicialmente a gente não fez uma quantidade de 120 correntinhas, e aí a gente começou a trabalhar os pontos e fazer as carreiras. Então, quando a gente dobra ela no meio, a gente já tem aqui o tamanho da bolsa. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a costura aqui das laterais, tanto desse lado quanto desse lado. E para fazer isso, você não precisa cortar aqui. Eu finalizei aqui a última carreira com off-white, né? Eu não cortei, eu deixei aqui a linha já aqui nessa ponta. Mas caso você tenha cortado, não precisa se preocupar, porque aí eu vou mostrar, né, nessa parte aqui do amarelo que a gente cortou a linha, vou mostrar para vocês como é que insere aqui a linha para poder fazer a costura, tá? A costura a gente não vai trabalhar por enquanto com a agulha de tapeçaria, porque a agulha de tapeçaria a gente vai fazer pro bolso que fica aqui na frente, que aí isso eu vou ensinar vocês mais pra frente do vídeo. Então, você vai fazer aqui com a costura com a agulha mesmo de crochê que a gente estava ali utilizando. Antes de começar a costura, é importante que você analise a sua peça e veja qual é a frente dela e qual é o verso dela. Então, ó, o verso da minha peça vai ser aonde tá aqui as linhas para eu poder fazer o acabamento. Essas linhas aqui todinha a gente precisa fazer o acabamento. E eu não quero que ela fique na parte da frente, né? Então, ela vai ficar por dentro da bolsa, na parte interna da bolsa. Para a gente fazer a costura, a gente precisa dobrar aqui as carreiras e aí a parte onde tá as linhas de acabamento, para a gente precisar fazer o acabamento, que a gente vai botar pro verso, ela precisa estar para frente. Por quê? Porque a costura a gente vai fazer ela toda no verso. E aí agora, para a gente fazer a costura, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai trabalhar aqui nesses pontos, ponto baixíssimo, tá? A gente vai precisar fazer uma correntinha aqui e a gente vai precisar vir com a agulha que a gente tem. Temos aqui o primeiro ponto. Tá vendo que ele tem duas perninhas? A gente tem a perninha aqui externa e a perninha interna, que é a perninha para dentro da costura que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar a agulha e vai passar por somente essa perninha aqui, tá vendo? Somente essa perninha interna. E aí, a agulha, você vai vir pro outro lado e você vai vir aqui pegando também a perna interna desse outro lado. Então, a gente tem aqui, essa aqui é a perna externa e essa daqui é as pernas internas. Você vem com ela e você vai colocando a linha a agulha também assim. Feito isso, você só vai pegar a linha e vai puxar aqui para dentro dessas duas pernas e depois para dentro da correntinha que a gente fez. Pronto, finalizamos aqui primeiro a primeira costura, né? O primeiro ponto costurado. Agora, a gente vai pro próximo e a gente vai pegar aqui a agulha, vai vir aqui já nessa perna, vai vir aqui na próxima também, né? Nas perninhas internas e vai puxar a linha para dentro dela e depois puxar para dentro da laçada que ficou na agulha. Vai pro próximo, faz a mesma coisa. Perninha interna, vem aqui na outra perninha interna, puxa a agulha e depois puxa a agulha para dentro da laçada. E aí você vai fazendo isso até completar aí os 60 pontos de cada lado, que como a gente dobrou no meio, a gente tem 60 para um lado e 60 para o outro lado. Cheguei aqui já no final, tá? Depois de todos os pontos baixíssimos que a gente fez. E aí, ó, eu tô no penúltimo ponto, que a gente tem aqui os últimos 2 pontos, tanto de um lado quanto do outro. E aí, ó, não sei se vai dar pra ver, ó, mas aqui é um ponto e aqui desse outro lado é outro. Então, a gente vai vir aqui com a agulha, passando aqui por essa perna, e aí depois vem aqui por essa outra perna aqui. Pronto, agora a gente vai finalizar aqui a costura. Basicamente, você só vai cortar a linha aqui e você vai puxar a linha para dentro aqui da laçada e finalizar com um
nozinho aqui. Caso você queira, você consegue fazer um acabamento aqui já, tá? Você consegue vir aqui passando a agulha por dentro dos pontos e puxando a linha pra dentro, sabe? Pra poder fazer o acabamento. Então, você pode vir aqui fazendo isso, botando a agulha pra dentro dos pontos, né? Como se fosse uma costura assim em zigue-zague, mas só passando a linha mesmo por dentro, pra poder deixar ela já bem acabada. E aqui já dá pra gente vir passar a cola. E depois somente cortar aqui esse resto de linha. Apertar aqui só para poder colar certinho. E aí você já tem essa ponta aqui já acabada. Agora a gente vai fazer aqui a parte da costura do amarelo, tá? E aí, gente, basicamente a gente tem aqui, né, onde a gente fez as correntinhas para poder começar a subir as carreiras. Tá vendo que a gente trabalhando daquela forma que eu mostrei para vocês, a gente fica com o aspecto aqui, né, do ponto, como se tivesse o ponto mesmo aqui? Então a gente tem aqui as duas perninhas de cada ponto desse. A gente vai vir aqui com a agulha, a gente vai vir aqui na perninha interna desse primeiro ponto. E aí, ó, esse ponto aqui, ó, ele é o primeiro ponto daqui que a gente vai pegar. Então, a gente vai pegar essa perninha aqui. A gente tem essa perna e essa perna aqui que a gente vai pegar. Bota a agulha dessa forma. Você vem aqui com a linha que a gente vai precisar inserir aqui dentro e vai passar por dentro dessas duas laçadas. Feito isso, você vai vir aqui com a ponta que sobrou da linha, você vai cruzar com a que tá ligada no novelo, eu já seguro aqui, ó, tá vendo? Aqui no meu dedo. E aí, você vai vir aqui pro próximo ponto, na perninha interna, e pro próximo ponto aqui também na perninha interna. E vai fazer o ponto baixíssimo. Feito isso, você só vai vir aqui cruzar de volta, né, essa ponta e segura aqui de novo para poder ir para o próximo ponto e fazer essa costura. Aí vem aqui para o próximo ponto e faz essa costura. E puxa a linha aqui para dentro. Pronto. Aí aqui a gente não precisa mais fazer troca nem nada, né? Ela já tá bem presa aqui, tá? Então, ela já tá aqui, depois a gente só faz o acabamento. E aí, você vai costurando aqui em todos os pontos até completar, né? Até finalizar, da mesma forma que foi do outro lado. Então, vem costurando, puxando a linha, fazendo o ponto baixíssimo do outro lado. Quer dizer, no próximo ponto, a mesma coisa. E assim por diante. Fiz todo o acabamento já, agora a gente vai fazer uma parte muito importante, que é o bolso central aqui da peça, tá? E aí, só pra mostrar pra vocês, ó, como é que ficou a costura, né? Aqui já tá do lado certo, eu já virei lá, já do lado certo. E aí, fica assim a costura. Então, vamos pra parte desse bolso aqui central. O bolso central, gente, basicamente, ele vai ter aqui uma quantidade de metade da metade das correntinhas que a gente fez. Então, se a metade é 60, o tamanho dele vai ser, então, de 30 correntinhas. Então, ele vai ter uma altura aqui de 30 correntinhas. E aí, a gente vai fazer uma quantidade de 6 listras, porque a gente vai fazer a metade da quantidade de listras que a gente tem. Então, se a gente tem aqui 7 listras, a gente vai fazer 6 listras. Então, ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, a gente vai fazer no mesmo esquema das listras, né, que a gente fez do amarelo, só que com as cores azul e verde. Então, a gente vem aqui e vem fazendo uma quantidade aqui de 30 correntinhas, para poder começar a subir os pontos baixos em cima dessas correntinhas. Feito aqui já as 30 correntinhas, a gente não vai trabalhar da mesma forma que a gente fez quando a gente iniciou a parte do corpo da bolsa, né, da base da bolsa. A gente vai vir aqui fazendo uma correntinha, e aí a gente vai pular uma, duas, no terceiro ponto, vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente tem aqui esse aqui da correntinha, que é o primeiro ponto, e esse aqui que é o segundo. E fazer aqui, trabalhando ponto em cima de correntinhas, até dar a quantidade de 30 pontos aqui, pontos baixos, para essa primeira carreira. Depois de fazer isso, vamos fazer apenas a quantidade de carreiras que a gente fez da mesma forma que a gente fez para a parte do corpo da bolsa. Ou seja, depois de fazer essa primeira carreira bem aqui, a gente vai fazer uma quantidade de 6 carreiras com essa cor aqui azul, para depois a gente trocar para ir pro verde. Fiz aqui já as 6 carreiras com o azul, e agora a gente vai fazer a troca de cores para poder fazer a próxima
próxima listra, que será com o verde, né? Basicamente a mesma coisa que a gente fez lá em todas as outras partes da peça, em todas as outras listras. Vem com a nova linha e insere ela passando por dentro das duas laçadas. Você vai precisar fazer uma quantidade de 6 listras, né? E ao total aqui a gente tem 36 carreiras de pontos baixos. Então a gente tem 3 aqui com o verde e tem 3 com o azul. Agora a gente vai vir aqui costurar, tá? E aí o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa centralizar esse bolso, tá? Então você vai contar 3 listras de um lado, 3 listras de outro. Então ela vai ficar entre essas listras aqui, né? Entre essas 3 listras de cada lado. A gente vem aqui na ponta, né, da boca aqui da bolsa, e a gente vai contar um total de 15 pontos. Então, a gente vai vir aqui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou vir até com um marcador, eu vou colocar um marcador aqui para eu não perder essa ponta. E eu vou vir aqui na ponta no caso do bolso, e vou colocar aqui um marcador, só para eu não perder ela aqui. E aí eu faço da mesma coisa do outro lado. Posicionei já aqui, né, com os marcadores, então ele tá aqui posicionado certinho, fiz a contagem de pontos e posicionei ele certinho. Agora a gente vai vir aqui na parte da costura. A gente vai pegar aqui uma quantidade, ok, de linha. Eu vou pegar da verde, porque a gente vai conversar do verde primeiro, tá? A gente vai vir aqui, colocar a linha na agulha, certinho, dessa forma assim, e deixar somente um pontinho, assim, uma ponta de linha passando, né? A gente vai vir aqui nessa ponta que é do verde, no caso, né? Então, vamos vir aqui no verde. Como é que a gente vai fazer essa costura? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no ponto, tá vendo? Colocar aqui a agulha no ponto e colocar a agulha aqui no primeiro ponto daqui. Deixa eu vir aqui fazer isso. Aqui. Pronto. Feito isso, você vai puxar aqui a linha até ficar uma pontinha aqui. Como aqui tem essa ponta de linha que era da carreira, né? Deixa eu até tirar esse marcador. Vim aqui tirar ele. Você vai vir, já amarra aqui certinho, só para ele não sair. Você vai vir e vai passando a agulha aqui dentro dos pontos, né? Aqui a gente tem aqui os pontos da carreira. Então, a gente vai vir aqui dentro desse ponto, passando por ele. E vindo aqui, ó, passando assim, na carreira que a gente tem aqui do amarelo. Dessa forma. Vem aqui de novo no próximo ponto, né? A gente passou por esse daqui, a gente vem aqui pro próximo ponto, passa aqui por ele, e aí vem aqui no ponto, no caso, no amarelo, e passa a agulha por ele, assim. E aí, a gente vai costurando dessa forma. Passa aqui no ponto, vem aqui no ponto da carreira do amarelo, e passa a agulha assim, ó. E aí, você vai costurando aqui até o final, até chegar aqui na ponta, que você marcou certinho, deixando costurando essa parte aqui. A parte de baixo, a gente vai precisar escolher, né? Se a gente vai costurar com o azul ou com o amarelo, né? Porque aqui a gente tem a listra, então não dá pra ficar quebrando, só se você quiser, né? Tipo assim, costurar até aqui, depois trocar de linha, costurar só até aqui, depois trocar de linha, enfim. Eu vou costurar mesmo com uma cor, porque como ela vai ficar na parte de baixo, não vai ficar visível, né? Que ela fica aqui embaixo, ela tá na parte inferior da bolsa, então não tem problema. Então, eu vou vir aqui costurando, eu vou chegar aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui nessa parte de baixo. Então, eu fiz aqui já, né, toda a costura, tudo certinho, e olha como é que fica, gente, o acabamento. Parece que a gente juntou aqui as carreiras. Então, assim, não dá pra ver que é uma costura. Eu acho que fica muito bonito, eu gosto muito disso, desse acabamento, principalmente. Eu sou fanática por acabamento. Cuidado pra você não costurar do lado aqui, tá? Tenta pegar só o ponto que a gente tem aqui. Aqui embaixo, a gente vai costurar fazendo assim, ó, indo e voltando, como se fosse uma ondinha. Então, a gente vai vir aqui no ponto, a gente vai vir aqui na base dele, né? Você pode pegar em qualquer ponto aqui que tem. E você vai passar
a agulha dessa forma. E volta aqui no ponto. Depois volta aqui no ponto, costura assim. A gente tem que lembrar que a gente tem que casar aqui as listras, tá? Ó, então, essa parte aqui, pra gente começar o azul, tem que estar casado aqui com a listra amarela, tá? Então, só pra vocês se atentarem, tá? Pra não ter problema. Quando chegar aqui na ponta, a gente só vai trocar a linha, né? Trocar a cor e continuar fazendo a costura. Eu vou fazer aqui toda essa costura e aí a gente agora, depois de terminar, vai para a parte das alças, né? Que é a parte final da bolsa, porque a gente já tem aqui praticamente tudo pronto. Então, a gente vai fazer aqui as alças nas listras onde estão aqui, né? As extremidades aqui do bolso, da frente. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai começar por essa listra aqui, que é a listra amarela. A gente vai fazer essa alça primeiro, a gente vai fazer da frente de uma cor e da de trás de outra cor, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui a da frente com o azul. Então, a gente vai vir aqui, inserir a agulha aqui no ponto, né, na divisa entre a cor off-white e a cor amarela, a gente vem aqui e insere a agulha. Feito isso, agora a gente vai vir aqui e inserir a linha aqui dentro. Depois disso, você vai vir cruzando a linha, né, a ponta da linha com a linha que tá ligada no novelo, assim, e segurar com o seu dedo indicador para poder puxar a linha aqui para dentro. Feito isso, você vai voltar com essa linha que você cruzou aonde ela tava, né? Cruzar ela pra frente, assim. E aí, você vai vir aqui e você vai fazer, no caso, um ponto baixo aqui dentro, né? Então, você vai vir inserir aqui a agulha dentro do mesmo lugar e fazer um ponto baixo. E a gente vai trabalhar uma quantidade aqui de 6 pontos baixos. A gente fez aqui o primeiro, a gente vai vir aqui, ó, na abertura aqui, ó, entre cada carreira, né, a gente tem aqui uma. Então, a gente vai trabalhar mais um ponto baixo. Feito isso, vem aqui na próxima abertura, faz outro ponto baixo, vem aqui na próxima, faz outro ponto baixo. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Na próxima aqui, um ponto baixo. E aí, aqui na divisa, o último ponto baixo. A gente vai subir carreiras em cima de carreiras aqui. Então, a gente vem, gira o trabalho, virou o trabalho, vem aqui no mesmo lugar, faz um ponto baixo, que vocês sabem que eu gosto de trabalhar assim, e vai fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz aqui uma quantidade de 90 carreiras de pontos baixos em cima de cada ponto de base, para poder dar o tamanho da alça, tá? E aí, acabou que a minha câmera, eu não sei o que aconteceu, que eu achei que estava gravando, mas não estava gravando, e eu já costurei aqui, né, a ponta da alça, né, a gente veio subindo aqui, e aí eu costurei aqui com a agulha de tapeçaria desse lado, mas como a gente tem o outro lado ainda para fazer no verde, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir já aqui o verde, né, então você faz aqui toda essa carreira, toda essa alça inteira no azul, não costura, você só corta a linha, deixa um tamanho mais ou menos desse tamanho só para poder fazer a costura, né, aqui, e aí já vai pro outro lado, faz aqui do mesmo jeito que você começou a alça no azul, então vira do outro lado e aí começa, né, no caso vai ter que começar na lista branca, porque do lado avesso aqui seria o início da lista branca, vai na lista branca, começa, faz aí o tamanho da alça na quantidade de 90 carreiras no verde, e aí eu vou vir aqui com vocês mostrando como é que a gente vai costurar aqui nessa outra ponta, tá? Beleza. Tendo aqui já, você vira pra parte onde tá, né, aonde você fez a alça. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, né, ver 1, 2, 3, você vai começar a costurar nessa aqui, nessa listra, que é a quarta listra, que é no caso na amarela. Você tem que ver direitinho, né, se ela tá na face certa, a alça, então você deixa ela bem certinho assim, ó, tá vendo? Ela tá na face certa, a alça. E aí, você posiciona aqui no local. Vamos passar a agulha pela agulha de tapeçaria, a linha pela agulha de tapeçaria. Passa só um pouquinho dessa forma, bem assim.
E aí, agora a gente vai vir aqui e a gente vai prender nessa ponta aqui, onde tá o amarelo. Literalmente assim, só pra gente poder deixar preso. Eu vou virar aqui, porque aí fica mais fácil, que fica visível pra mim aqui o trabalho. A gente vai vir aqui no mesmo ponto, tá vendo aqui? Esse mesmo ponto. E vir aqui na base, na parte da boca aqui da bolsa, onde tá a listra. E puxa a linha assim. Você tem que deixar um Vzinho assim, pra gente conseguir ficar no mesmo padrão que ficou aqui quando a gente subiu as carreiras, não, subiu os pontos em cima da listra. Tá vendo como ela fica com um Vzinho? A gente tem que trabalhar a mesma forma aqui. E aí, a gente vai vir agora pro próximo ponto. Vai vir aqui passar a agulha dessa forma aqui. Então, vem aqui, passa a agulha dessa forma. Vem aqui, vai novamente no mesmo lugar e passa a linha novamente. Agora a gente vai ir para o próximo ponto. Aí você vem aqui para o próximo ponto e vem aqui costurando. Vai mais uma vez no mesmo lugar, passa a linha e a agulha assim. Prontinho. E aí você vai trabalhando dessa forma até você finalizar ali a ponta, né? Sempre costurando 2 vezes no mesmo lugar. E aí, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. A gente tá em clima de Copa, né? E eu queria trazer uma peça que fosse atemporal, como eu disse pra vocês no início do vídeo, que vocês consigam utilizar aí em diferentes ocasiões, em diferentes momentos, não somente na Copa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Usem e abusem. Vocês podem fazer aí diversas outras cores. E é isso.